Gênesis 39, verso de número 5. Olha que versículo lindo. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E aconteceu que desde que o pusera sobre a casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio de uma forma extraordinária. Aqui em Gênesis capítulo 39, 5 diz que o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. O Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. José, cujo nome significa Deus acrescentará, filho de Raquel, que era estéril, e ela orou e pediu tanto que Deus deu a ela José e Benjamim. Infelizmente, quando Benjamim nasceu, Raquel morreu. José teve 11 irmãos e uma irmã. Por ser o filho preferido, ele foi odiado pelos seus irmãos, e aí os irmãos o venderam para o Egito por 20 ciclos de prata aos mercadores que estavam indo para o Egito, né? Os mercadores ismaelitas. José foi vendido por 20 ciclos de prata. E lá no Egito, ele foi colocado no mercado de escravos e foi vendido para a casa de Potifar. Capítulo 39, verso 6. E é interessante que o tempo em que José trabalhou na casa de Potifar, ele foi promovido como escravo livre a gerente, né? Como escravo a escravo livre, gerente de tudo o que Potifar tinha em sua casa. E aí vocês conhecem a história. A mulher o caluniou, mentiu que ele havia tentado violentá-la, ele foi parar na prisão. Na prisão ele interpreta sonhos, e daí um dos amigos para os quais ele interpretou sonho lembra de José lá trabalhando com Faraó, e Faraó teve um sonho e não tinha quem interpretasse, chamaram José. José interpreta o sonho, e aí uma das instruções através do sonho era que Faraó escolhesse alguém para administrar o Egito, e aí então José é escolhido e se torna governador do Egito. E lá na frente os irmãos vão buscar comida, e José então recebe os seus irmãos, recebe o seu pai, e é assim termina a história de José, com ele morrendo lá no Egito, certo? Bom, José, de escravo, depois de 12 anos, ele é elevado a primeiro-ministro, a governador do Egito. Sim, José. E se nós queremos estudar o perfil de um marido, do sonho de qualquer mulher, precisamos estudar José. Em resumo, José é um homem inspirador, referencial. José é um homem inspirador, é um homem referencial, é um homem que vale a pena a gente estudar, que vale a pena a gente conhecer a sua história. Por que eu digo que José é o perfil do marido do sonho? Por que eu digo que José é o perfil do marido ideal? Primeiro, ele foi um bom filho. Ele foi um filho excelente. Ele foi um filho extraordinário. E todo bom filho, na maioria das vezes, dá um bom marido. Vamos ver o perfil de José como filho responsável. Aos 17 anos ele cuidava das ovelhas e cabras dos pais. Gênesis 37, 2.
Um filho submisso. Quando o pai diz para ele: vai ver como estão os seus irmãos. E olha que os irmãos já o odiavam. No verso 13 diz que ele disse para o pai: eis-me aqui. Filho submisso, filho justo, um filho que sabia honrar o pai. Um filho que sabia honrar o pai. Depois que o pai morreu, na morte do pai, José presta-lhe uma honra, além de tudo que ele já tinha feito em vida, extraordinária. E ele diz, soube honrar o pai depois de morto, melhor dizendo. O último pedido de Jacó foi: não me enterre no Egito. Sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, tal. O certo é que José, ou melhor, honrou seu pai, explicando melhor. Mesmo depois que o pai havia morrido, ele atende um pedido do pai a fim de honrá-lo, não enterrando no Egito. Era um bom filho. Agora, José não era apenas um bom filho, por isso que eu o considero como o perfil do marido do sonho extraordinário. Ele era um homem visionário, ele era um homem sonhador. Olha o que a Bíblia diz, Gênesis 37, verso 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Aí, no verso 7 diz: atávamos feixes, teve um outro sonho, atávamos feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Não, esse aqui era o primeiro sonho. Teve José um sonho, depois ele teve um segundo sonho. Verso 9: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Toda mulher quer ter ao lado o marido sonhador. Toda mulher quer ter ao lado o marido que sonha grande, que pensa grande, que desenha grande, que olha para o futuro com base na grandeza de Deus. José era um homem visionário, e porque era visionário, ele era otimista. O otimista, ele enxerga possibilidades aonde os outros só enxergam dificuldades. José era um homem visionário porque ele pensava, sonhava grande. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você serve a um Deus grande, soberano, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, se você serve a um Deus grande, você não pode sonhar pequeno. Vou repetir: se você serve a um Deus grande, você não pode sonhar pequeno. José era um homem visionário porque projetava o futuro com base na grandeza de Deus. O homem visionário não aceita a mediocridade como estilo de vida. Sua busca constante é pela excelência. Se você olha para os movimentos de José, aonde ele estava, você percebe um homem comprometidíssimo com a excelência. Por isso que ele chamava a atenção e fazia a diferença aos olhos dos seus líderes. José, ele era um homem visionário que acreditava no impossível e conseguia visualizar o invisível. O homem visionário tem alvo, sabe onde quer chegar. Essa é a minha pergunta para todos os homens que estão me assistindo hoje. Primeiro, você é um bom filho? Você é um cara visionário? Você é um cara que sonha grande? Você é um cara que pensa grande? Você é um cara comprometido com a excelência? Você é um cara que olha para o futuro cheio de esperança e otimismo, pensando na grandeza de Deus e no potencial que Ele te deu? Em terceiro lugar, ele não era só um bom filho, um visionário, um sonhador, mas ele era também um excelente administrador. Gênesis 39, 3 diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, aí o promoveu. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. É interessante que algumas pessoas pensam que a prosperidade de José era apenas uma consequência da companhia de Deus, da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui serve para homem,
Isso aqui serve para mulher, isso aqui serve para noivo, noiva, casado, casada, solteiros. Deus não abençoa, por exemplo, pessoas desorganizadas, que não tem compromisso com a excelência, relaxada, displicente, despreparada, preguiçosa. Não, Deus não abençoa. Presta atenção que José administrou com sucesso a casa do oficial de Faraó. Administrou com sucesso a prisão onde ele foi colocado como responsável depois também. Administrou com sucesso o Egito. Agora, deixa eu aqui colocar para você 4 qualidades de um bom administrador como José. 4 qualidades de um bom administrador como José. Primeira qualidade: visão. Todo administrador que prospera tem visão. Segundo, autodisciplina. Autodisciplina. Gente que sabe dizer não para os seus desejos, dizer não para que o desvia, que pode desviá-lo do seu foco, gente que sabe dizer não para aquilo que é errado, inconveniente, gente que sabe dizer não. Autodisciplina, autocontrole. Terceira qualidade de um bom administrador como José: organização. Eu imagino José um homem organizado que chamava a atenção do patrão, da patroa e dos que passaram a ser liderados por ele. Organização. Gente, não dá para prosperar na bagunça, na desorganização. Não dá para prosperar quando não existe, por exemplo, porque a quarta qualidade é planejamento. Não dá para prosperar sem organização, sem planejamento. Tem pessoas que querem crescer, querem avançar, querem progredir, querem prosperar, mas a vida é uma bagunça. O casamento é uma bagunça, a família é uma bagunça. O seu carro é uma bagunça. A sua gaveta é uma bagunça. Sua casa não tem nada no lugar, nada organizado. Organização. Planejamento. Se a sua vida é uma vida desorganizada, em todos os aspectos, hein? O seu carro é um carro desorganizado, bagunçado, sempre sujo. A sua cozinha é desorganizada, desarrumada. Sua casa é desorganizada, bagunçada, sempre de qualquer maneira. Como é que você cuida das suas roupas? Como é que você cuida do seu cabelo? Como é que você cuida das suas finanças? Uma coisa está atrelada à outra. Uma coisa está ligada à outra. A maneira como você cuida das suas coisas, da sua roupa, da sua saúde. Agora mesmo eu estava ali tomando vários suplementos, e eu faço isso todo dia. Eu espremo água no limão. Espremo limão na água, ao contrário, né? Eu espremo limão na água, aí eu tomo suplementos que o ortomolecular passou, aí eu tomo um outro suplemento que um doutor me passou, aí eu tomo tudo aquilo que eu entendo que faz bem para a minha saúde, que coopera com a minha imunidade, certo? Ou seja, o mesmo cuidado que eu tenho com a minha saúde é o cuidado que eu vou ter com a saúde em todas as outras áreas da vida. Então preste atenção que Deus abençoa quem realmente tem visão, é autodisciplinado, organizado e sabe planejar. E porque sabe planejar, sabe aonde quer chegar, por que quer chegar, como chegar e quando chegar. Então José, ele era um excelente administrador. Será que esta não é uma área que você, homem, precisa melhorar? Será que Deus não te trouxe aqui para esse nosso encontro virtual para dizer a você precisa melhorar aqui, ali, lá, porque eu quero te prosperar? Em quarto lugar, José era um homem íntegro. José era um homem íntegro. Ele era um homem fiel. Eu vou repetir. José era um homem íntegro, José era um homem fiel.
Ele foi fiel ao lidar com o dinheiro do patrão. Gênesis 39:6 diz: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José. Ele era um homem íntegro. Ele soube lidar, foi fiel, lidando com o dinheiro do patrão. Ele foi fiel ao lidar com a esposa do patrão. E é interessante que no capítulo 39 e no verso de número 7 a seguir: E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tinha. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele simplesmente diz não quando ele está sendo seduzido pela mulher do patrão. Em terceiro lugar, José era fiel. Ele foi fiel com a chave do cárcere, porque lá no capítulo 39, do verso 21 ao 22, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Ele foi caluniado pela mulher do patrão, foi parar na prisão por causa da calúnia injustamente, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Esse cara, ele é de uma fidelidade, de uma integridade, que aonde ele chega, chama a atenção por causa do seu caráter. O grande desafio hoje é amar o cônjuge com integridade. Esse é o grande desafio hoje, amar o cônjuge com integridade, fidelidade. José foi tentado nas 3 áreas em que todos nós somos mais susceptíveis ao pecado. José foi tentado no dinheiro, José foi tentado no sexo, José foi tentado no poder. São as 3 áreas que todos nós somos mais susceptíveis ao pecado. Alguém disse assim: quer conhecer um homem? Dá a ele dinheiro. Quer conhecer um homem? Dá a ele dinheiro, dá a ele dinheiro. Se você quer conhecer um homem, coloca nas mãos dele dinheiro. Se você quer conhecer um homem, coloca nas mãos dele dinheiro. Quantas pessoas, enquanto não têm muito dinheiro, são simples, sociáveis, amigáveis, agradáveis, quando passam a ter um pouco mais, se tornam pessoas soberbas, orgulhosas, antissociais, intragáveis. O dinheiro revela o substrato do meu ser. Interessante? Agora preste atenção. José foi íntegro na área do sexo. O sexo é a tentação que todos nós, homens e mulheres, sofremos. O sexo move praticamente todas as coisas, não é? Até porque, se eu não estiver bem com a minha esposa sexualmente, muitas outras coisas são afetadas, muitas outras coisas começam a serem afetadas. Então preste atenção que José foi fiel, foi íntegro na área sexual. Quantas mulheres estão orando comigo hoje porque o marido quebrou a aliança, não foi fiel, não foi íntegro? E quantos maridos têm me pedido ajuda? Josué, me ajuda, eu preciso da sua ajuda nessa área. José foi fiel e íntegro no poder, quando ele estava no poder, porque o poder também revela qual é a profundidade do seu caráter. O poder também revela qual é a consistência do nosso caráter. O poder também revela quem eu sou,
quem você é, quem nós somos. O poder também revela. Por que José venceu a tentação? José venceu a tentação porque ele recusou, não deu ouvido, ele fugiu. Não se brinca com a tentação. Alguém me perguntou, pastor Josué, qual é o melhor momento para nós vencermos a tentação? O melhor momento para vencermos a tentação é quando ela começa. Eu vou repetir, o melhor momento para vencer a tentação é quando ela começa. Se você deixar para depois, vai ficar complicado. Se você deixar para amanhã... Olha, se José ouvisse a cantada daquela mulher, escute isso, suponhamos, a mulher chegou para ele na segunda-feira e disse assim, lá no cantinho, só os dois, ela disse assim, José, você não percebeu que já há um bom tempo eu venho te observando, te olhando, me arrumando para você, me perfumando para você? Você não percebeu que eu quero ter uma noite com você? Você não percebeu, José? José, deita comigo, transa comigo, faz amor comigo, sou apaixonada por você. Se José dissesse assim, olha, obrigado minha senhora, obrigado, muito obrigado, que bom saber que a senhora me admira, posso te dar a resposta na quarta-feira? José teria caído. José teria, como diz o outro, atolado o pé na jaca. José não teria resistido. Sabe por que José venceu a tentação? Primeiro, porque ele era íntegro. Segundo, porque ele soube dizer não assim que a tentação começou. José venceu a tentação porque não flertou com o pecado. José venceu a tentação porque disse não assim que o processo da tentação começou. Tem muita gente vacilando, flertando com o pecado. Tem muita gente flertando com o pecado no WhatsApp. Tem muita gente flertando com o pecado no Instagram. Tem muita gente flertando com o pecado com brincadeiras com o sexo oposto. Tem muita gente brincando com o pecado, mantendo relacionamento altamente destrutivo. Sabe, Deus parou os maridos aí para ouvir isso. Algumas companhias corrompem os seus bons costumes. Eu não tenho amizade com um tipo de homem que de repente mandaria para mim filminhos pornográficos, piadas pornográficas, conversas pornográficas. Não! As más conversações, as más companhias. A Bíblia diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. José decidiu ter apenas uma mulher. José decidiu ter apenas uma mulher. Ele não tinha 2, 3, 4, 5, não! Talvez como governador do Egito, como acontecia com os faraós, com os imperadores. José podia ter um harém de repente. José decidiu ser monogâmico. A Bíblia só registra uma mulher de José. Quinto, terminando, José era um bom pai. Deixou para os filhos um legado, o seu caráter. Ensinou aos filhos que os vencedores são treinados na escola do sofrimento. Ensinou aos filhos que é possível vencer na terra das impossibilidades. Ensinou aos filhos que perdoar é proteger o coração do veneno, do ódio e da vingança. Ensinou aos filhos que vale a pena andar no caminho da integridade. Ensinou aos filhos que Deus é soberano e nunca perde o controle. Ensinou aos filhos que a bênção de Deus é o que faz toda a diferença na vida do homem. Em sexto lugar, José era um homem generoso. Generoso com os egípcios, generoso com os seus irmãos, generoso para com o pai. Em sétimo lugar, José era um homem que sabia perdoar. Gênesis 37, verso 27, 28, 45, de 4 ao 7. Ele não se vingou dos irmãos que o vendeu como escravo.
José tinha tudo para se vingar dos irmãos. José tinha tudo para se vingar dos irmãos. Afinal de contas, os irmãos o odiaram e o venderam para os ismaelitas, que o venderam no mercado de escravo para Potifar. No encontro que ele teve com os irmãos, em vez de ele responder com vingança depois de 12 anos, ele responde com perdão. Ele não se vingou da mulher de Potifar que o caluniou. Manassés, o nome que ele dá no primeiro filho, significa Deus me fez esquecer. E quando nós temos esta graça de, em certo sentido, esquecer, isso faz toda a diferença. Ele não se vingou de Potifar, que não acreditou nele. Ele não se vingou do amigo que o esqueceu na prisão. No coração de José não havia espaço para vingança. Nós queremos orar agora por todos os homens, por todos os pais, por todos os filhos. E que bom, maridão, que você veio orar com a gente. Eu espero vocês amanhã. Eu espero vocês amanhã, até domingo. Traga seu amigo, sua amiga. Amanhã eu vou falar sobre pais e filhos, é uma palavra extraordinária. Se você chega mais cedo, eu começo mais cedo a palavra. Então, faça força de colocar o seu relógio para despertar às 6 horas. Vamos orar? Ou às 10 para 6. No meu caso aqui, eu coloco 5:30. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, a tua misericórdia. Mais de 1.700, quase 2.000 pessoas orando conosco hoje aqui. Casas, melhor dizendo. Quase 2.000 casas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Nós estamos levantando, Pai, um exército. Um exército que luta, um exército que guerreia. O exército, ó Deus, que acredita no milagre, que acredita no impossível, que acredita no sobrenatural. Quantas mulheres, quantos homens, neste momento, nesta manhã, pararam tudo para orar conosco, para clamar conosco, para pedir conosco. Esta mulher crê, este homem crê, este casal crê, esta família crê. Ah, meu Pai, faz aquilo que só o Senhor sabe fazer e mais ninguém. Faz aquilo que só o Senhor sabe fazer e mais ninguém. Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus do sobrenatural. Venha ao Espírito Santo e gera temor em cada coração pela Tua palavra. Tua palavra que é fiel e verdadeira. Tua palavra que é a verdade libertadora. Senhor, assim como José foi um excelente filho, dá que nós sejamos bons filhos. Assim como José foi um homem visionário, assim como José foi um homem sonhador, que nós sejamos homens sonhadores. Assim como José era um excelente administrador, ensina-nos a ser mais organizados, a planejar. Senhor, que nós sejamos bons administradores. Senhor, assim como José era um homem íntegro. Ah, Senhor, que eu, meu irmão, todos nós maridos, sejamos homens de caráter, homens leais, homens íntegros, homens em que as esposas e os filhos podem confiar plenamente. Ah, Senhor, assim como José era um bom pai, assim como José era um bom pai, que deixou um legado para os seus filhos, ensinando os filhos a serem vencedores, mesmo na escola do sofrimento. Ah, que era possível vencer mesmo na escola do sofrimento. Assim como José deixou um legado para os seus filhos, que eu possa, junto com a Rose, que nós possamos deixar, que meus irmãos possam deixar, que esse marido que ora comigo possa deixar um legado para os seus filhos. Assim como José era generoso, Pai, dá-nos um coração generoso. Assim como José era perdoador, dá-nos um coração perdoador. Ah, Espírito Santo,
nós colocamos diante de Ti cada marido. Cada marido. Eu sei que todas as esposas estão orando pelos maridos, pelos pais, pelos filhos, pelos homens da casa. Senhor, que não fique um marido sem ser tocado por Ti nesta manhã, sem ser alcançado por Ti nesta manhã, sem ser abraçado por Ti nesta manhã. Quantos homens têm dificuldade de ser disciplinados? Quantos homens têm dificuldade de ser constantes? Muitos homens começam e não terminam quase nada. Não terminam um projeto, não terminam um propósito, não terminam, Senhor, quase nada, não param no trabalho. Homens que precisam vencer a si mesmos, homens que precisam desenvolver disciplina. Eu oro por estes homens. Senhor, quantos homens estão com dificuldade de vencer a fraqueza na área sexual. Enche estes homens do Espírito Santo. Enche estes homens do Espírito Santo. Gera nestes homens temor pela Tua palavra, desejo por vida santa, vida reta, vida justa, vida na Tua presença. Ah, Senhor. Pai, quantos homens têm dificuldade de pensar de forma mais positiva, de pensar de forma grandiosa, de olhar para a Tua grandeza, onipotência e o próprio potencial que o Senhor os deu. Desperta um exército de homens nesta manhã, homens com fome de Deus, fome de aprender, fome de crescer, homens que querem vencer na vida, triunfar na vida, prosperar na vida. Desperta estes homens, desperta, levanta um exército de guerreiros, guerreiros valentes, levanta um exército de guerreiros, Pai. Levanta um exército de guerreiros, homens que querem vencer, homens que querem progredir, homens que querem triunfar, homens que querem chegar aonde o Senhor desenhou para que eles chegassem. Senhor, desperta, desperta, toca nesse menino. Eu já quero orar, Senhor, pelas crianças, pequenos guerreiros que já estão aprendendo, ó Deus, como ser homem. Como ser homem, e que os nossos filhos dentro de casa tenham uma referência, tenham um modelo de homem ser seguido, homem cheio do Espírito, homem que é bom filho, homem que é bom pai, homem que é bom marido, homem que é bom discípulo, homem que é fiel, homem que é íntegro, homem que é leal. Que os filhos possam olhar para o pai e dizer: eu vejo Deus em você, meu pai, eu quero ser igual meu pai, um homem íntegro, reto, justo, leal, cheio do Espírito Santo. Senhor, eu estou ministrando agora cura, libertação. Eu estou ministrando cura, libertação, restauração para a vida de todos os homens. Ah, Senhor, nós não aceitamos a perder para o diabo, nós não aceitamos perder para Satanás, nós não aceitamos perder para o maligno, nós não aceitamos perder para o maligno, perder para Satanás, perder para o diabo. Por isso, Senhor, eu ministro sobre a vida de todos os homens, de todos os guerreiros, de todos aqueles que aqui conosco estão, na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Ah, darabagachou de camaturo cobachandalabaca. Vem, Espírito Santo. Enche esses homens do Espírito Santo, enche essas mulheres do Espírito Santo, enche estas casas do Espírito Santo, enche estas famílias do Espírito Santo, aonde a minha voz está chegando nesta manhã. Enche estas vidas, enche estes homens do Espírito Santo, que cada um deles tenha um testemunho para contar, Senhor, dentro de poucos dias, que cada um tenha um testemunho para contar. Ó Espírito Santo, Espírito de Deus, nós declaramos a bênção da proteção, a bênção da provisão, a bênção da direção do Espírito Santo sobre a vida de todos os homens que estão conosco nesta manhã. E eu quero profetizar nesta manhã. Você crê nisso? Que é uma palavra de Deus aqui para você? Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Começa hoje aqui uma nova história, meu irmão. Algo novo de Deus está sendo colocado no teu coração. Eu creio assim, Pai. Algo do céu está sendo instalado na sua mente. Pai, eu creio, A Bíblia diz: tudo é possível que crer.
E se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Jesus disse que em meu nome vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Essa não é uma noite qualquer. Essa é uma noite de milagre, de transformação, de restauração, de mudança de vida. Creia. Esteja conosco amanhã. Agora eu quero pedir uma coisa a você. Seu filho casado precisa disso aqui. Sua filha casada precisa disso aqui. Sua família precisa desse momento aqui. Então, que tal amanhã você dizer: pastor, amanhã eu vou, como homem da casa, convocar minha família. Amanhã eu quero orar pela família. Vou falar sobre pais e filhos. Então amanhã nós podemos provocar aqui uma grande revolução. Nós podemos provocar aqui uma grande mudança. Nós nos colocamos na brecha e no altar de Deus para dizer: usa-nos, Senhor, para que a nossa família toda seja impactada 6 horas da manhã. Espero sua família inteira, seu cunhado, sua cunhada, seu avô, sua avó, seu sogro, sua sogra. Gente, isso daqui é para a família toda. No nome de Jesus eu faço esse apelo. No nome de Jesus. Rose, que bom, não é verdade? Que bom, né? Agora preste atenção. Você vai fazer, escreva num papel, tá? Pode fazer isso até agora se você quiser. Escreva num papel 3 pedidos de oração. 3 pedidos de oração. 3 sonhos. Aquilo que você entende que seja impossível, tá? E nós vamos estar orando a partir de amanhã em cima desses 3 pedidos, tá? Eu vou até colocar aqui para não esquecer, Rosê, não posso esquecer, pedidos de oração. Nós vamos colocar esses 3 pedidos de oração amanhã. Uma coisa que eu vou pedir para vocês: chegue cedo amanhã. Amanhã eu vou começar mais cedo a palavra, para ter mais tempo para orar. Então amanhã, vocês aqui do Instagram, cheguem mais cedo. 6 horas, chegue mais cedo, para eu ter mais tempo para a palavra e mais tempo para a oração. Então você vai escrever os seus 3 pedidos de oração. E maridão, nesta semana, surpreenda a sua esposa. Amém. Né, Rose? Toda mulher gosta de ser surpreendida, não gosta não? Então, surpreenda a sua esposa, ok? Nós estamos terminando assim. Espero você, sua família, espero todos aí da sua casa amanhã na oração das 6 horas.